Buenas tardes, Yuka Rodríguez. Esta es una reunión del grupo de investigación que tiene por objeto, que está llevando una investigación sobre las construcciones socioculturales de las fronteras Paraguay-Brasil, estudiando dos ciudades, Pedro Juan Caballero y Punta Poná, y Ciudad del Este, Foz de Iguazú. Y hoy nos toca estar con dos gestores de políticas públicas, José Luis Ullari, que es el secretario de Cultura y Educación del municipio de Ciudad del Este, y Yuka Rodríguez, que es el presidente de la Fundación Cultural de Foz de Iguazú. Entonces, buenas tardes, bienvenido y muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. La primera pregunta es, queríamos la posibilidad de si tanto José Luis como Yuka se pueden presentar en una breve presentación cada uno. No sé si puede comenzar. ¿Quién puede comenzar? Tu micrófono, José Luis, creo que está... El micrófono, José Luis. No, tu micrófono está... Ah, vai salir entonces. Entonces, podía começar com você, Juca. Acho que o José Luis está com problemas na conexão. Uma breve apresentação sua, para situar um pouco a todos nós em você, teu trabalho, etc. Sim, posso sim. Eu me chamo Joaquim Rodrigues da Costa, mas tenho como nome artístico Juca Rodrigues, desde muito tempo, já há mais de 30 anos. Atuo, né, sou ator, sou diretor de teatro e sou diretor de produção artística. E já trabalhei, minha base é em companhias de teatro, em produção de espetáculos, mas também como produtor, né, com diversas artes, como artes visuais, dança, música, circo, né, já também fui e produzi. E estou nessa lida há cerca de 30 anos e também tenho um interesse muito grande por políticas públicas de cultura. Tive a oportunidade de participar em diversos momentos de ações, como pontos de cultura, né? Tive o privilégio de participar como no primeiro edital de pontos de cultura, em 2004, acho que foi um grande aprendizado também, né? Como um dos primeiros pontos de cultura do Brasil. E também, enquanto construção de política pública, né, pude contribuir na construção do Sistema Nacional de Cultura, e o que me chamou a atenção para o Sistema Municipal de Cultura também. E lá em 2009, onde nós tivemos, que foi o primeiro sistema do Brasil, do Paraná, Sistema de Cultura do Paraná, Sistema Municipal de Cultura. E, então, eu tenho esse envolvimento tanto no lado artístico, né, quanto na produção artística, e também na política pública. E agora, hoje, eu estou enquanto gestor de cultura, desde maio de 2017, agora, dia 1º, completo 4 anos na gestão, que tem sido uma grande escola também, um grande aprendizado, né? Já estudava bastante a respeito, mas a prática ela traz muitos outros também fatores que são importantes. E cá estou tentando desenhar, junto com os meus colegas na Fundação Cultural, políticas públicas de Estado, com políticas públicas para durar, não políticas públicas de governo que passam de governo em governo. E patrimônio cultural, memória, enfim,
as áreas da cultura, da arte, da cultura e do patrimônio cultural. Ok, obrigado, viu, Juca? Muito obrigado e muitas graças também por acceder, participar nesse convite para esse diálogo entre gestores públicos, né? José Luis, si te podías presentar un poco para situarnos en todo Juca, este contexto. prazer te conhecer. Eu nunca falei português. Realmente eu falava pernambuquês, porque morei em Pernambuco quase 14 anos. Então, realmente es un gusto estar con ustedes acá. Mi vertiente es más de educador que de artista. Son muchos, muchos años, tantos que es mejor no decirlos, en educación. Y siempre conectado con el lado artístico por conexiones personales y familiares, porque en mi familia tenemos muchos artistas. Y estoy en el puesto de director de Educación y Cultura en Ciudad del Este desde hace 1 año y 4 meses, es poco tiempo, y soy el primer director. No existía el cargo, o sea que como nació realmente el año antepasado, eso nació sin presupuesto, fue un hijo mal parido. Toda la estructura, pero ni un peso de presupuesto, osamento nenhum. Pero lo interesante es que una de las preocupaciones que desde un principio sentimos, pese a las dificultades de comunicación que da la pandemia, es justamente escuchar los distintos sectores, no solamente la gente de teatro, la gente de música, la gente de comunicación visual y artistas de calle, y nos reunimos con todos ellos y hoy se constituyó un consejo de cultura. Un consejo de cultura que está presidido por un músico, es municipal, ¿verdad? Y que tiene representatividad de prácticamente todas las formas del arte que se dan acá en Ciudad del Este. Hay una cantidad de proyectos que están siendo activados por esta administración. Hay una experiencia muy interesante de, por ejemplo, recuperación de un barrio, el barrio obrero, que es el que alojaba a los trabajadores que construyeron el puente y que construyeron con sus manos, digamos, las represas de Acaraí y Itaipú. Pero es un trabajo procesual, ¿no? Es un trabajo que se logra en un par de días. Y estamos en eso. Al mismo tiempo, tenemos interés en hacer puentes tanto con el lado brasileño como con el lado argentino, para que estas ciudades realmente tengan un lenguaje común. Y ese lenguaje puede ser el del arte. De hecho, estuve hace poquito con el cónsul argentino, ¿verdad? Y ellos tienen un proyecto interesante de traducir a idiomas nuestros nativos, el guaraní, por ejemplo, obras clásicas argentinas. Y ellos respaldan eso con un pequeño fondo, ¿verdad? Y después las editan. Así que estamos buscando un buen intérprete del guaraní con cultura universal para traducir obras de Sábato o de Quiroga al guaraní. Es como una también manera de tender puentes. Y estamos abiertos a absolutamente todo. Ok, gracias José Luis. Ahora, como las preguntas son, como los temas generalmente son preguntas para ambos, então vou fazer a pergunta para
para vocês dois, em termos de como vocês veem essa fronteira Paraguai-Brasil, ou Ciudad del Este, Foz de Iguaçu, como pessoas e como autoridades que estão na gestão pública. Não sei se José Luis, ya que está, podía começar e depois passamos a Yuca. Sí, muchas veces uno diría que la frontera no existe, por lo menos entre Foz y Ciudad del Este. Pero ahora estamos obligados a reconocer que por las medidas sanitarias sí existe. Pero normalmente uno ni sentía, era pasar el puente y estar en casa, de la misma manera que se estaba en Ciudad del Este, se estaba en Foz de Iguazú. Y hoy es muy diferente. Esa es una primera visión. Ahora la otra visión, la de, por ejemplo, el intercambio. Y voy a hacer un comentario genérico que no tiene que ver solamente con estas ciudades, ¿verdad? Desde el lado hispánico, es decir, el lado nuestro, Argentina, Paraguay, no sé Uruguay, pero hay mucho desconocimiento de la cultura brasileña. Es decir, por ejemplo, la literatura brasilera, que es sumamente rica, no es conocida en la mayor parte de América Latina y en Paraguay sobre todo. Y se identifica el fútbol, se identifica la samba y ahora la música sertaneja que llega muy al pueblo, ¿verdad? Pero no se conoce realmente Brasil. Y el contacto que nosotros tenemos, y hablo como pernambucano y nordestino, ¿verdad?, que tenemos con el Brasil que conocemos es el Brasil europeo. Es decir, porque tanto Paraná como Santa Catarina, como Rio Grande do Norte, es la cara europea del Brasil. Hay que irse al nordeste para conocer Paraíba, para conocer Rio Grande do Norte, para conocer Ceará y para conocer Sertão, para ver realmente un rostro de Brasil muy diferente. Y ese es un rostro que nosotros desconocemos desde este lado. Ese es un poco un comentario genérico. El tema de las fronteras, totalmente permeables, sobre todo con Foz. Pero no en estas circunstancias. No sé si respondo a la pregunta Sí, o no, ¿verdad? yo creo Si que no, por favor, seguro. Gracias, José. Juca, a sua visão e perspectiva em relação à fronteira, então, Paraguai-Brasil. Pois bem, quero dizer, professor José Luis, também é um prazer conhecê-lo, né? Aproveitar aqui, eu estava me organizando para agradecer ao professor Aníbal, né, pelo gentil convite. Me sinto muito honrado de participar de diálogos assim tão bacana, né, aqui na fronteira. E penso, né, que a respeito da fronteira é um grande desafio que nós temos, né? Para nós aqui, nós temos uma linguagem aqui na Fundação Cultural de Foz do Iguaçu que nós tratamos sempre como território. A gente tem a demarcação aqui do nosso município, mas por tudo que nos permeia, por tudo que assim nos interfere, né, no nosso cotidiano, né, de fato, a minha esposa, por exemplo, trabalha no Paraguai, né, e quando as fronteiras permitem, né, que bom que é ir na Argentina, né, na feirinha da Argentina, enfim. E da mesma forma, aqui temos muito a contribuir. Eu vejo que o território ele é muito rico. Agora, né, foi muito bem colocado pelo José Luis que a questão sanitária ela nos colocou uma barreira que nós desconhecíamos, né? Muito desconhecíamos, porque
essa facilidade de trânsito, né? Foz, Hernandares, Cidade Leste, Puerto, enfim, Esperança, era algo que a gente tinha, né, de um diálogo cotidiano, né? O mate, o tererê, o chimarrão, né, muito próximos aqui. E o café, claro, a chipa. E eu digo uma coisa, assim, eu vou falar sobre um tema que aconteceu recentemente não, mas que é bem recorrente. Certa vez foi feito um concurso em Foz do Iguaçu para eleger o prato de Foz do Iguaçu. E o prato de Foz do Iguaçu, com chefes de cozinha e tudo mais, foi eleito um prato chamado pirá de Foz, né? Pirá de Foz. Pois bem, né? Eu, como pessoa de cultura, eu sempre acredito que não é uma coisa que a gente se elege, que a gente coloca de forma artificial, né? Por assim dizer. Isso tem que ser construído. Nós estamos falando de cultura e de costumes, tem que ser construído. Então, eu não conheço Pirá de Foz, e acho que 99% das pessoas de Foz do Iguaçu não conhecem Pirá de Foz. Bom, nós, por vezes, comentamos entre nós, né, em rodas de amigos, que é muito mais fácil reconhecer a chipa como um prato de Foz do Iguaçu, né, do que o pirá de Foz, porque eu encontro a chipa no sinaleiro, eu trago para casa a chipa todos os dias, então tem muito mais a ver, para ver como é que o território ele interfere no nosso dia a dia. Eu não posso impor uma barreira física, né, e com isso tentar impedir com que avance as fronteiras culturais, né, assim, que são outro tema, né, que não respeitam essas barreiras, né, físicas que são colocadas, né, esses checkpoints. Então, eu acho que assim, para mim isso representa muito, né, por vezes recebendo amigos aqui de outros lugares do Brasil, e fico muito feliz de saber de sua experiência em Pernambuco, que é um estado tão carinhoso, assim, tão gostoso, né? O Nordeste é tão bacana, assim, tão bom. E por vezes recebendo amigos de diversos lugares, Rio Grande do Sul, Curitiba, Rio de Janeiro, enfim, fazendo acompanhamento e apresentando a fronteira, muitas vezes caminhando, né? Certas experiências até para sentir o ar dessa fronteira diferente, né? Para mim, essa fronteira ela existe agora com a pandemia, mas assim, mesmo com a obrigação de apresentação de documentos na Argentina, né, que é uma imposição deles, mas passando essas etapas, para nós essa fronteira ela é muito, ela tem um poder muito grande, né? Se não fosse a pandemia agora, pouco perceberíamos esse distanciamento. Por conta dos diálogos e das parcerias que envolvem esses povos todos, parcerias cotidianas, independente do poder público, parcerias cotidianas, né? Aos inúmeros paraguaios que trabalham em Foz do Iguaçu, por exemplo, argentinos, né? Tem um vizinho argentino aqui, e tem uma vizinha paraguaia também, olha que bacana, em frente à minha casa tem uma vizinha paraguaia, do lado da minha casa tem um vizinho que trabalha no Paraguai, mecânico de máquinas agrícolas, e da mesma forma como eu falei, nós trabalhamos lá. Então, essas fronteiras, elas não são visíveis para nós como são em alguns outros lugares, pelo menos para não nós aqui da fronteira. Quando eu não morava em Foz, isso era uma coisa exótica. Vou para Foz, vou ao Paraguai, de fato como se estivesse indo a outro país, né? Mas convivendo aqui há 20 anos, e vendo que um território, né, que tem 80 etnias, né, e com culturas tão distintas, né, assim, mas tão próximas, né, a gente pode colocar no meio dessas duas, três culturas aí, Brasil, Paraguai, Argentina, o shawarma, por exemplo, né, olha só que coisa forte na fronteira, né, então, a primeira vez que eu fui participar de um ano novo indiano, há uns 15, 17 anos atrás,
achei uma coisa maravilhosa, parecia que eu estava em outro mundo, outro planeta, outro país, de fato, assim, e eu estava em Foz. Então, eu acho que a nossa respiração aqui, ela transforma e faz com que a gente sejamos todos um povo só, né? E que, de fato, esse território, ele pertenceu e deveria pertencer ainda a um povo só, que é os povos originários, que não tinham essa distinção que nós colocamos depois, né? Os homens que chegaram aqui depois colocaram, né? Separando por uma ponte da outra, por uma barreira de controle, né? Então, aqueles povos originários que, infelizmente, já estão boa parte dizimados, né, com o genocídio que aconteceu, como aconteceu em várias partes do mundo. Mas aqui eu entendo que nós somos um único território. Não fosse pelas legislações de cada país, né, com certeza nós teríamos aí um trânsito muito menos burocrático e muito mais homogêneo. Obrigado, Juca. Vão aproveitando essa fala sua, e já que você tem toda uma tradição também, uma experiência na atividade de gestão, mediação cultural na cidade, e agora, enquanto gestor público também, você tem pensado em algumas atividades que poderiam estabelecer esse vínculo, esse estreitamento das relações entre as duas cidades, Foz do Iguaçu e Cidade Leste? Olha, nós já assim, tivemos alguns projetos em parceria, né, de cinema, né, de cultura, né, de teatro, Universidade do Leste, por exemplo, né? Mas eu vou confessar aqui que eu sinto uma falta muito grande, e que bom, né, que a gente está se conhecendo de certa forma assim, né? Nós estabelecemos alguns contatos por meio do patrimônio, por exemplo, realizamos juntos eventos trinacional, né, a fundação com as outras cidades vizinhas, mas, assim, já tentamos algumas vezes estabelecer políticas em vários momentos da história, né? E, e não conseguimos ainda estabelecer políticas. Talvez por falta de uma coisa simples que é o encontro, né? Assim, como esse que está acontecendo agora, né? Esse encontro, né? Conhecer as pessoas talvez possa avançar, né? Digo porque conhecemos várias pessoas, mas sempre uma conversa leva a outra, e às vezes esses gestores, eles não têm tempo de estabelecer essa política, né? Por quê? É como você, Luiz, bem colocou, né? Ele está 1 ano e meio. Eu, por acaso, estou chegando a 4 anos, mas isso é quase um recorde de Foz do Iguaçu, né? Na gestão da cultura. No último mandato, nós tivemos 4 gestores em 4 anos. Então, da cultura. Então, assim, às vezes a cabeça muda, e por isso que a gente tenta brigar, né, por políticas de Estado e não políticas de governo, porque elas precisam transcender mesmo as nossas gestões, né? Quando o José e o Juca não estiverem mais, alguns acordos deveriam permanecer, né, sólidos entre a cultura, o turismo, né, e outras áreas também. E isso ainda é um grande desafio para nós, sabe? Porque já está claro que essa fronteira ela pode assim deixar de ser tão física, né? Assim, e o intercâmbio cultural ele vai continuar existindo. Então, talvez não tenhamos encontrado ferramentas ainda, né? Aí eu preciso fazer uma fala aqui de reconhecimento. Tem um projeto muito importante na cidade, e desde que ele surgiu, é o projeto da UNILA. Desde que esse projeto surgiu lá no início, quando ainda havia uma disputa com a cidade de São Paulo, fizemos o coro para que viesse para Foz, pela característica da cidade, assim, de Foz do Iguaçu. E pela grandeza, queria trazer uma Universidade Federal para cá. Por vezes que nós, assim, também avançamos com sucesso, teve, assim, a colaboração, de fato, assim, da UNILA. Mesmo quando nós propusemos, sempre fomos atendidos nesse intercâmbio por cuidados diplomáticos,
né? Assim, que às vezes nós tentamos não pecar, mas como a gente já disse, né, a burocracia dos países, né, as leis, às vezes elas são maiores que esse fazer cultural e elas trazem uma dificuldade. Mas sim, nós tentamos, né? E também do outro lado também já inúmeras vezes foi tentado, Paraguai e Brasil. Tivemos algumas experiências pontuais, né? Como em Natal, uma época tinha Festival do Mercosul, por exemplo, mas essas experiências elas têm uma certa limitação sempre, sabe? Então é um grande desafio, né? Transformar isso em políticas um pouco mais próximas, né? Que a gente observa que numa terra, num território, Brasil, Paraguai, Argentina, né? E vai para além, até mesmo de Foz do Iguaçu, Cidade do Leste, né? O Puerto, outras cidades desse país se envolvem nesse território, ele é riquíssimo e pode trazer muitos benefícios culturais, sociais e econômicos, né? Aqui é um grande polo para turismo cultural, coisas lindas, maravilhosas acontecem no Paraguai, e a gente pode integrar tudo isso, né? Desde todas as artes que nós podemos estabelecer em parceria, mas principalmente sobre o que você, Luiz, disse, né? Aspectos culturais fortes, né? Que são importantes para esses lugares e precisam, assim, de alguns reconhecimentos, né? Eu me sinto feliz de estar nesse momento, passamos por um momento difícil, assim, em Foz do Iguaçu, em restabelecer alguns marcos culturais, e hoje a gente está com um passo muito importante aí no avanço das políticas para patrimônio e memória em Foz do Iguaçu. Muito importante, né? A construção de circuitos, de espaços culturais, resgate de espaços culturais, né? Então, assim, mas volto a dizer, é um território só, também precisa ser enxergado como um caminho só, né? Assim, para que aconteça. Né? Não pode ser enxergado com essa distância. Eu estava hoje indo buscar minha esposa e passando ali, descendo o Bosque Guarani e indo em direção a Beira Rio, tem um projeto lindo ali chamado Beira Foz, onde nós indicamos para que aconteça um Museu Internacional de Arte, já inclusive uma conversa com o Museu Pompidou da França, que se colocou à disposição, e um teatro municipal bem naquele ponto ali, já para interagir com o Paraguai e ganhar um pouco a questão do Rio, que Foz sempre escondeu muito o Rio e virou as costas. E quando eu subia ali, naquele ponto, eu não enxergava a Beira-Rio, mas lá ao longe a gente chegava os prédios de Cidade Leste, como se estivesse em ponto X de Curitiba, ou mesmo de Foz do Iguaçu, Cascavel, estivesse vendo uma extensão da cidade, um pedaço da cidade. Então, isso é forte, isso é muito forte visualmente, né? Que a gente tem muita coisa rica para explorar. E eu sei que acontece do ponto de vista turístico, mas de um ponto de vista de um turismo que ainda é muito exploratório, né? E nós podemos e temos o poder, até por meio da cultura, de transformar isso de uma forma mais amena, mais assim humana, por assim dizer, né? Esse intercâmbio, não apenas para ir fazer compras ou para vir num atrativo X, né? Que também pode ser, mas para caminhar, para sentir as cidades como um território único, né? Sentir o que liga elas, né? Então é um desejo antigo nosso aqui, inclusive de fazer acontecer. Mas temos que avançar. Ok, obrigado, Juca. Bueno, en ese contexto, José Luis, una cosa semejante, ¿no? Tener una experiencia, Dio una tantas vasta ideas, experiencia. Yuka, que Tener una experiencia tanto en el plano educativo, que hace muchos años lo estás, ¿verdad? Y ahora y también en el plano cultural. ¿Podrías pensar algunas actividades en conjunto en esta frontera Paraguay-Brasil que podrían aproximar aproximar un poco más a estas dos ciudades? Que no sea solamente ese aspecto comercial de ir a hacer compras en un lugar y volver, etcétera. Algunas actividades que sean a largo plazo. ¿Podrías imaginar algo de eso?
muchísimas cosas. ¿Me escuchan en primer lugar porque yo perdí la imagen? Sí, te escuchamos ¿Me bien. escuchan? Te escuchamos. Hola. Bueno, perfecto. Demasiado ideas las de Yuka y demasiado hermoso lo que él plantea, como que al mirar el territorio de lugar, ¿verdad? Parece un solo territorio, no hay fronteras, no se ven las fronteras. Y las fronteras humanas, sobre todo, no se perciben. Hay varias experiencias en Ciudad del Este que a mí me parece muy interesante de rescatar. La musical, por ejemplo, el municipio cuenta con un elenco estable de danza y de música eh, sin miedo a pecar de mentiroso, de muy buen nivel. Eso se puede perfectamente intercambiar. Hola, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Te escuchamos, te Sí, José escuchamos. María. Sí, escuchamos. Hola. Escúchame. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, hubo una experiencia muy interesante de un grupo teatral independiente que está conectado con la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional del Este y que hizo un rescate de la memoria en relación a temas conectados con la dictadura. Y lo interesante que lo hizo durante esta pandemia y lo hizo al aire libre y lo hizo en plazas públicas, haciendo una especie de recorrido de creo que 7 plazas públicas y presentando pequeños sketches y dramatizaciones sobre eventos que tenían conexión con el rescate de la memoria. Fue una experiencia sumamente interesante. Eso también se puede trasladar a Foz de Iguazú. Y del otro lado podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Otra riqueza interesantísima de la región, y hubo experiencias, es la riqueza de coreutas, de corales. Se pueden hacer encuentros corales. Acá tenemos ahora un pequeño anfiteatro a la vera del lago, ¿verdad? De la República. Y se pueden traer coros de Foz, de Puerto Iguazú y coros de Ciudad del Este y hacer un encuentro que se convierte en un evento anual que va a atraer turistas y que se puede trasladar de sede un día en Foz, otro día en Puerto Iguazú, otro día en Ciudad del Este, o hacer un programa que se pueda consensuar. Y lo que señalaba Yuka sobre las burocracias, las legislaciones, a mí me parece que los acuerdos entre la gente tienen que saltar por encima de eso. Antes que tener un documento, convenio firmado y ratificado por el prefeito de Foz y el intendente de Ciudad del Este, a mí me interesaría conseguir que estas cosas ocurran. Entonces, cualquier acuerdo posterior va a ser mucho más sencillo porque ya están los puentes tendidos. Hola. Sí, seguro. Yo creo que es esa, en general, lo que tenemos entre lo público y lo privado, ¿no? Muchas veces algunas actividades de los propios grupos de música o los propios grupos de rock también, como fue el caso de un tiempo atrás, ¿no? Grupos de rock de Ciudad del Este con grupos de rock de Foz de Iguazú hacían los festivales independientemente de pedir permiso o no al municipio de Ciudad del Este o al de Foz, ¿no? Igualmente, algunas actividades también culturales se realizaban en esa actividad. Y yo quiero rescatar una actividad que probablemente José Luis puede recordar de eso, y después quiero entrar también con otra para Yuka. Una actividad que son esas, creo que hace 2 o 3 años se llevan a realizar 1 o 2 veces, en la plaza frente a la municipalidad, ¿no? Como que lo llamaron ferias de cultura. Y lo que me sorprendió que esas ferias de cultura, todas ellas, las que se realizaron, creo que se realizaron 2,
tenían la participación de algún tipo de colaboración de Foz, música, teatro, mimos, pero siempre había esa participación de brasileños de Foz de Iguazú, ¿no? En esas ferias de cultura que se hacían frente a la municipalidad de Ciudad del Este. Cosas como esas es lo que de alguna manera yo creo que contribuyen tremendamente a fortalecer esas relaciones que se dan, ¿no? Eso es posible impulsarlo, así como decís, independientemente de acuerdos de los municipios. A mí me parece totalmente posible. Inclusive cuando el municipio dice no tenemos fondos para hacerlo, la gente tiene hacerlo y se puede hacer. El tema es que se converse con los actores, con la gente que está del lado brasilero, con la gente que está del lado argentino inclusive y del lado paraguayo. Tu micrófono, José Luis, tenés abierto los dos y están dando eco, está dando una resonancia de... Si cerrás uno, yo creo que va... Voy a tratar de apagar uno de ellos. Voy a tratar de apagar uno de ellos. Bueno, ahí está. ¿Funciona el otro? Sí, te estamos escuchando bien. Ahora sí. No. No, nosotros te escuchamos. Ahora sí. Bueno, perfecto, entonces. No, las posibilidades en cuanto a trabajo conjunto son enormes, ¿verdad? El tema es hacer un acuerdo, consensuar un par de actividades y después ir agrandándolas. No pretender hacer un enorme programa y establecer una política genérica de largo aliento. Va a venir como consecuencia. Es una visión, ¿verdad? Es una visión. Perfeito. Juca, existem várias atividades aqui em Foz do Iguaçu, que de alguma forma a fundação está organizando. Quando você pensa, algumas atividades assim mais, que não sejam tão locais, aquelas nos bairros, alguma questão da prefeitura um pouco mais ampla, vocês pensam nessa questão do Paraguai também, trazer pessoas do Paraguai, está pensado, essas atividades estão pensadas, né, de alguma forma, em ter essa a participação de pessoas que não sejam só de Foz? Bom, nós tivemos algumas experiências em alguns eventos, né, muito boas, muito ricas. Né, Feira do Vinil, eventos também em alguns bairros, própria Feira do Livro, na festa do município. Tivemos experiências muito boas, né? E podemos sim pensar, né, como foi dito, a médio prazo, né, de a gente construir. Agora, talvez seja uma oportunidade boa para construir uma agenda, porque a pandemia ela nos obriga a demorar um pouco para fazer o evento presencial, né? Mas talvez seja um tempo de programação, né, de programar as ações. Nós temos uma ação que nós não paramos, potencializamos, por exemplo, chamada Corredor Cultural de Foz do Iguaçu. Essa ação ela contrata, credencia artistas para apresentações em diversos lugares. Conseguimos fazer ela, né, no âmbito, enquanto contratação no âmbito de Foz do Iguaçu. Mas podemos demandar, né, dentro do território, que ela possa acontecer em outro território também. Aí há algumas figuras que são importantes entrar, né?
figuras que lidam com essa questão internacional, né, nos municípios, né, e ter sempre uma relação. Acho que é viável, sim, nós fazermos, né? Acordarmos, sentarmos, buscarmos com os municípios desse entorno, né? Para estender, né? Porque há sempre uma pergunta a se fazer, né? Fazemos com um, né? Como poderíamos aproveitar e fazer com outros também? Mas se buscarmos Hernandária, Presidente Franco, Cidade do Leste, né? E Puerto, né? E Foz, aí temos 5 cidades com grande potencial cultural, né, que pode ser utilizado, talvez ligadas com o apoio do turismo ou outras pastas juntos, como você disse, né, acordos firmados com intendentes e prefeitos, precisamos construir. Eu vejo totalmente possível que aconteça assim, essas ações. E talvez, né, possamos estar aqui conversando sobre algo que finalmente seja algo um pouco mais duradouro. Vai depender dos nossos próximos passos, né, em firmar isso. Mas pode ser algo que vai ficar para outras gestões, né? Por que não? No sé si Diana o Rodrigo tienen algunas preguntas, comentarios con relación a esta... Diana está diciendo si sería posible pensar en un festival post pandemia, una especie de celebración del 2022, contando con la colaboración de las universidades y de la sociedad civil, los colectivos de la sociedad civil. Eu acho muito possível. Acho que aí é algo, como disse, né, para trazermos os colegas, né, dos outros municípios desse território, mas assim, eu acho possível, né, porque podemos ter tempo para estudar mecanismos desse intercâmbio sem que haja problemas, né, assim, que também muitas vezes acontece na fronteira com quem está passando. Nós, enquanto artistas, passamos muitas vezes, né, por esses problemas de lá para cá, daqui para lá, né? Mas podemos construir e principalmente dessa forma, né, com as universidades aí, eu acho fantástico, né, delimitando aí papéis para cada um, né, com Cidade do Leste, com Foz, com os outros municípios, eu acho fantástico, né, e pode ser, né, talvez não em um curto espaço, que aconteça no final de semana, mas talvez possamos ter um festival que funcione como circuito, né, de alguns momentos, né, assim, do ano, onde possa ser discutido patrimônio, por exemplo, em algum dado momento, né, teatro, música, dança, né, escolas maravilhosas, que eu já pude participar de festivais, escolas de dança de Cidade do Leste, por exemplo, participando, né, maravilhoso trabalho, e acho que tem tudo a ver, sim, viu? Tem tudo a ver. Poderia, sim. A colocação da professora Diana é perfeita. José Luis, no sé si... A mí me parece perfectamente posible, solamente que no desconocemos en qué tiempo lo vamos a poder hacer. Porque así como están las cosas, realmente no sabemos si es 2021, 2022 o 2025. Pero tenemos que buscar alternativas. Y la alternativa es hacer eventos al aire libre. Y se puede. Bueno, no sé, Rodrigo también dice una cosa más extendida que no sea solamente música, documentales, artes gráficas, fotografías, etcétera. Es una cosa ampliada, tal vez, si es posible pensar en eso. Y con la presencia también guaraní en la región, ¿no? Bueno, de mi parte, por lo menos, no sé si Diana o Rodrigo tienen una pregunta ya antes de cerrar para ver un poco de qué forma
sienten que existe o no una presencia guaraní, no ya de otras etnias, ¿no? Una presencia guaraní en esta región. Bueno, en realidad acá en Paraguay se siente fuertemente por la artesanía la presencia macá, que viven en el centro de Ciudad del Este y que han sufrido mucho por los criterios de frontera, no en Brasil, sino con los argentinos. Y hay presencia en Vega, porque hay un pequeño asentamiento que se dedica al reciclaje de papelón. Y ellos también tienen una cierta artesanía, pero menos desenvuelta que la artesanía de los macá. Lo que sí es muy interesante la experiencia de los originarios macá, porque ellos no visualizan la frontera y se trasladan de un lado a otro y tuvieron en una ocasión un serio problema del lado argentino. Le confiscaron toda su mercadería, considerándola contrabando, la artesanía que llevaban. Y tuvimos que hacer un esfuerzo entre comerciantes, educadores, para tratar de rescatar la mercadería que la aduana argentina le había decomisado. Es decir, con una absoluta falta de entendimiento de lo que es la etnia y sus valores mucho más universales que los nuestros. Yo creo que hay mucha presencia indígena y la presencia indígena lamentablemente está escondida y muchas veces maltratada. Pero creo que se puede darle espacio. De hecho, en las ferias que se organizaron en Ciudad del Este el año pasado, siempre era una obligación tener algún grupo representante del arte nativo. Juca, o que você acha que está presente essa cultura guarani na região? Eu acho que está muito presente, sim, a cultura guarani. Mas ela existe uma força muito forte assim para invisibilizá-la sempre, né? Em todo esse território, a gente percebe quando circula pelo território. E ela é muito rica, né? Eu tive a oportunidade de construir um espetáculo há algum tempo atrás, agora não vou me recordar, 5, 6 anos atrás, com um coral Guarani, com a participação do coral Guarani. Muito lindo, muito maravilhoso, né? E assim, trabalho que eu conhecia, por exemplo, por CDs, por mídias, né? Passei a conhecer assim e algo fantástico, mas ainda muito distante, né? Aí a gente tem uma fala que ela precisa muito assim envolver, né, a sociedade, precisa envolver governos também, porque no nosso cotidiano, né, a gente sente o artesanato guarani, né, assim, bem forte, principalmente o artesanato, mas como eu coloquei, né, o coral, a música também, né, costumes, a culinária está no nosso dia a dia, né, culinária guarani está aí no nosso dia a dia, mas como eu disse, ela é sempre invisibilizada, né, assim, a própria nomenclatura dos lugares, das coisas que nós vivemos, né, mas ela está sempre muito invisibilizada. E é uma preocupação que sempre a gente tem que ter, né. Certa vez eu fui convidado a participar em uma conferência de cultura aqui do lado de São Miguel do Iguaçu. E eu achei maravilhoso, de vez em quando eu dou uma palestra, algo assim, né, me convidam, né, para falar sobre em alguma conferência de cultura ou fórum. E eu achei maravilhoso, né, eu fui em algumas cidades naquela época de conferência estadual, mas eu achei incrível São Miguel do Iguaçu, porque lá naquela conferência, nós tínhamos representados, além de setores da arte, né, teatro, dança, enfim, nós tínhamos representados também, entre esses setores, comunidades guaranis, né,
da tribo do Coí, e também quilombolas. Eu até, na conferência estadual, né, indiquei para os gestores na época, né, isso é uma grande riqueza, né, você poder, numa conferência, compartilhar com povos tão distintos, né, assim, e tão ricos, né. Agora, para mim está claro, a presença está clara aqui em tudo, né, assim, em vários aspectos, né, e a gente sempre observa, pelo menos a nossa visão na Fundação Cultural, são três aspectos, né, da gestão, né, na leitura, que é a leitura onde a gente vê a arte, né, a cultura e o patrimônio cultural, né. Elas, a certa medida, elas têm a sua linha tênue de distinção, mas, num olhar geral, elas se entrelaçam, né, e se completam, né, de uma forma maravilhosa, né? E sempre vai haver a arte no patrimônio, a cultura sempre vai carregar a arte, mas essa palavra ela é forte, fortíssima, né? E boa parte do que nós temos aqui, né, a gente sente que tem o peso dessa cultura guarani, né? E a imagem, mas como eu disse, infelizmente invisibilizado e pior ainda, marginalizado pela maioria das pessoas e governos, né? Apesar de ser um povo assim rico e que nos trouxe tantas coisas importantes, né? Enfim, mas são traços assim do capitalismo que vão se estendendo ao longo dos anos. Bueno, eu acho que nós estamos chegando já para, como vocês são gestores públicos, también tienen sus actividades, no queremos sacarle más tiempo, yo creo que es suficiente para nosotros por lo menos. No sé si Diana o Rodrigo tienen algún complemento, pero les daría entonces agradeciéndoles nuevamente por haber aceptado esto. A ver, le daría un rápido si tienen algo que agregar, a ver, José Luis o Yuka, si tienen eh, algo más que querrían agregar a todo lo que ya están hablando. No, lo único que yo quisiera es agradecer realmente la oportunidad del encuentro. Fue una oportunidad maravillosa descubrir que del otro lado hay personas hermosas, llenas de corazón y con amor por lo que hacen. Eso nos reconforta demasiado y nos reafirma en la necesidad de seguir tendiendo puentes. Así que agradecer esta oportunidad a Aníbal y también a Diana y a Rodrigo y por supuesto a Yuka. Y ojalá que podamos hacer otro encuentro. Yo te comprometo, Aníbal, a que le pases a Yuka mi contacto de mail. Entonces, en cualquier momento en que nosotros podamos ser de algún tipo de utilidad de este lado, estamos totalmente a disposición. Un grande abrazo do corazón. Perfecto. Perfecto. Antes de pasarle la palabra a Yuka, la palabra final, yo quiero saber cómo se puede sacar una foto. No sé si pueden sacar una foto de esta. Sí, entonces, se puede. Pero yo no sé hacerlo. Yo tampoco, por eso justamente estoy preguntando. No sé si Ana, vos sabés cómo sacar la foto de esta. Espera, voy a llamar a un experto. A ver. Vamos a. Espera, a ver. Ahora. Bueno, ya listo, tenemos la foto. Después compartimos. Então, vou passar a Yuka as palavras finais, então, se tem alguma coisa mais para falar. E agradecer novamente a presença de vocês, tanto José Luis como Yuka, nessa entrevista com a gente. Yuka? Eu quero agradecer, né, o gesto que está aproximando, né, e poder participar, assim, de um encontro, né, com pessoas maravilhosas, né, pessoas que admiro, né, assim, sempre vou levar o respeito pela professora Diana, que sempre me ensinou muito, né, uma grande pessoa, com certeza interferiu de forma positiva na minha trajetória, né, professora Aníbal também, né, que me ajudou muito a construir conceitos. E é um prazer, Rodrigo, né, e também você, que imenso prazer, né, vejo uma pessoa assim sensível, né, e uma pessoa assim
que olha pela arte, pela cultura e acessível, né? Que bom isso, viu? Muito bom mesmo. Eu estou saindo maravilhado desse encontro e me coloco à disposição para outros encontros como esse, acho importantíssimo, muito importante. Bueno, muchísimas gracias, muy obrigado a UGBT y en cualquier momento volvemos a hablar un poco por ahí, saber si tanto Yuka como José Luis pueden hacer ya trabajo conjunto. Eu ia passar a Yuka as coordenadas de José Luis, então aí vocês já ficam como agentes públicos já em contato. Tá bom? Nuevamente, muchas gracias desde Chapé. Bueno, chao, chao. Gracias nuevamente Chao, chao. y nos vemos. Buenas tardes. Gracias. Chao, chao, chao. Chao, Rodrigo. Chao, Chao. Liliana. Muchas gracias. Chao, Aníbal. Muchas gracias. Chao, Yuka. Grande abrazo. José, muchas gracias.